Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Queremos agradecer a presença de todos os convidados. Parabéns por estarem aqui e obrigada, né? Poderiam estar aí fazendo outras atividades, tenho certeza que precisaram remanejar o tempo de vocês, então nós vamos fazer valer a pena esse sim que vocês deram para nós. E tenho certeza que as pessoas que convidaram vocês para essa reunião apreciam muito, são pessoas que se preocupam por vocês, porque o que vocês vão ouvir hoje aqui, as pessoas que são por primeira vez, vocês vão entender que vai trazer muito benefício para você, para sua família, e a gente vai contar aí com a experiência desse terapeuta incrível, Dr. Dalton Leme, há mais de 20 anos, né, Dr. Dalton, cuidando de pessoas, e o que ele vai trazer para nós hoje é algo muito simples, porém muito eficaz para a gente introduzir aí numa rotina que a gente já está habituado. Então, é com você, meu querido, vamos falar hoje sobre a tireoide, como que a gente pode aí, de uma maneira simples e eficaz, resolver até 80% dessa doença, tá bem? E é com você, meu querido. A gente volta já já. Obrigado, Cláudia. Obrigado a todos os presentes aqui. Eu quero agradecer, inclusive, o número das pessoas nas lives, né? É um sucesso devido ao bom trabalho que vocês fazem, né? E hoje esse assunto que nós escolhemos aqui, porque apesar da doença de tireoide, ela ser muito frequente, elas são pouco conhecidas e valorizadas por parte da população em geral. Ainda agora está se falando um pouco mais sobre isso, né? Mas antigamente nem se falava de desequilíbrios ligados à tireoide, né? O que é essa tireoide que tanto se fala nela? É uma pequena glândula endócrina, ela tem cerca de 5 centímetros de diâmetro. É isso aí mesmo, bem pequenininha, né? Ela fica localizada na face anterior do pescoço aqui, ó, onde a gente tem aquele... Muitas pessoas chamam de pombo de Adão, maçã de Adão, né? Ela fica localizada bem atrás, né? E por que a gente resolveu falar sobre essa glândula, né? Porque a tireoide, a função dela é produzir hormonas tiroidianas. Mas por quê? O que acontece se eu tiver uma deficiência nessas hormonas tiroidianas? Então, nós vamos ver que pode acarretar muitos problemas na sua saúde, tá? Por exemplo, as hormonas tiroidianas, elas controlam a velocidade das funções químicas do corpo. O que é isso, Dalton? O que você está falando? Traduz para nós aí. É a velocidade metabólica. Olha a importância. Também contribui para a regulação do mecanismo do cálcio, porque nós temos a tireoide e a paratireoide. E a paratireoide, ela é responsável, é como se fosse a válvula distribuidora do cálcio. E aí entra outros detalhes. A tireoide afeta na temperatura corporal, também a sua frequência cardíaca, pressão arterial. Olha as ligações que começam sendo feitas pelos quadros patológicos que surgem, né? Então, normalmente, não é um isolado. É como um efeito dominó, não é um efeito cascata, né? Então, um problema vai desencadeando vários outros problemas. Você que tem problema de intestino, sabia também que o funcionamento intestinal ele está intimamente relacionado na produção das hormonas tiroidianas. Controle de peso, né, gente? Tem alguém aqui que sofre com dificuldade no controle de peso, né? A tireoide está aí presente também, né? Estado de humor. Como terapeuta ortomolecular, eu atendo muito também a parte psíquica e emocional, além da parte física. E até hoje eu não peguei uma pessoa que ela estivesse com problemas neurológicos e ela não tivesse uma alteração nas funções da tireoide. Olha que coisa interessante. Então, se é aquela pessoa mal-humorada, eu te pergunto, como será que vai a sua tireoide? Embora não seja muito conhecidas as causas exatas, né, dos problemas de tireoide, nós podemos dizer assim que as principais apresentadas é o hipertiroidismo, o hipotiroidismo, e lógico que existem muitas outras coisas relacionadas à tireoide também, né? Não é só o hipertiroidismo, né? Podemos falar sobre o bócio, sabe quando a pessoa fica com aquele caroço aqui no pescoço, aqui, ó, né? O bócio, os nódulos tiroidianos, também câncer. Quantas pessoas têm desenvolvido câncer na tireoide? Então, vocês vejam que é uma relação contínua, uma relação consistente e que é bom que nós saibamos de alguns fatores, né?
Por exemplo, no caso do hipotireoidismo, o hipertireoidismo, aliás, em primeiro lugar, vou falar, está relacionado com dificuldade na perca de peso, né? Aumento do apetite, a pessoa começa a comer mais, mas começa a perder peso. Também alteração na frequência cardíaca, palpitação, aumento da pressão arterial, nervosismo, transpiração excessiva, evacuações mais frequentes, em alguns casos até com diarreia. A pessoa começa a sentir fraqueza muscular, o desenvolvimento do bócio que eu falei aqui, alteração, no caso da mulher, dos ciclos menstruais. E pode até estar afetando, para aquelas pessoas que estão querendo engravidar, pode afetar a questão da fertilidade. Agora, o hipotireoidismo, os sintomas mais comuns, então o hiper é quando está trabalhando muito rápido. O hipo é quando está trabalhando lentamente. Então, os sintomas mais comuns são letargia, processos mentais mais lentos. Parece que eu já não consigo raciocinar rapidamente como eu fazia. E, no caso também, é o hipotireoidismo que está ligado também muito mais a questões de depressão. Frequência cardíaca reduzida, ó, o coração parece que começa a bater muito lento, compassadamente, mas muito lento. A pessoa começa a ser mais sensível ao frio. Também sabe aquelas dormências que às vezes surgem na mão? Pode estar ligado a isso. E no caso do hipo, também tem o desenvolvimento de bócio. E no caso do hipotireoidismo, entra a questão de prisão de ventre. Alteração nos ciclos menstruais, na fertilidade também afeta, aqui nos dois casos aí, né? E uma coisa diferenciada é a pele, né? Pele e cabelo seco. A unha quebradiça. Você tem a unha muito quebradiça, já fez de tudo e não sabe mais o que fazer para melhorar as condições da sua unha? Te pergunto mais uma vez, como é que anda a sua tireoide? Para a medicina ocidental, o tratamento da doença da tireoide depende do tipo da disfunção, tá? Obviamente, em qualquer diagnose seria analisado isso, né? Então, pode incluir um acompanhamento clínico, que normalmente é sugerido às pessoas, né? O uso de medicamento de forma contínua. Quantas pessoas hoje tomam, né? O remédio para tireoide já, às vezes se pergunta, faz durante anos já. A iodoterapia. Infelizmente, eu já conheci pessoas que, no ciclo da iodoterapia, queimou a sua tireoide e paralisou as funções. E quando não, existem cistos, nódulos na tireoide que pode levar até mesmo a pessoa a ter ter que extrair a tireoide, né? Então, imagine que se ela, com toda essa importância, você imagine se você ter que extrair uma glândula, um órgão desse. Bom, como vocês sabem, eu defendo muito a teoria da medicina tradicional chinesa, né? Por quê? Porque ela vê o ser humano como um todo, né? A palavra holístico significa todo. E a medicina tradicional chinesa, ela relaciona os problemas de tireoide são causados por desequilíbrios de yin e yang, frio e calor, principalmente associado o quê? As funções desempenhadas pelo fígado, pelo rim e pelo coração. Você já tinha ouvido falar sobre essa assimilação entre esses órgãos, que tem uma relação constante com o funcionamento da sua tireoide? E essa desarmonia, no caso, ela leva a que todo o metabolismo dela, no caso da tireoide, todo o metabolismo, não só dela, mas sim de todo o seu organismo, acaba ficando desregulado. Por isso que aparecem esses sinais que nós estamos citando aí, né? Arritmia, palpitação, excesso de atividade em alguns casos, a pessoa fica, né, elétrica. No caso do hipotireoidismo, fica sem energia, né? Dificuldade de adormecer. Então, cada caso, nós podemos dizer que é um caso, né? Então, por isso que é importante se fazer uma diagnose precisa para saber, tá? E, inclusive, eu tenho visto o absurdo de clientes que passaram no meu consultório, né? E falando sobre que ela tinha hipertireoidismo, foi trabalhado em cima com iodoterapia, com outras coisas, e no momento agora ela não tinha mais hiper, foi transformado em hipotireoidismo. Quer dizer, saiu do ruim e ficou no ruim também, né? Então, são opções que realmente deixam as pessoas preocupadas, né? As mulheres ainda têm uma propensão maior de ter problemas ligados à tireoide, tá? Então, existe vários tipos de tratamento hoje, tá?
Podemos dizer, entre eles, no caso da medicina tradicional chinesa, tem a acupuntura, a fitoterapia, hoje tem a ozonioterapia, muito importante nisso, né? Podemos dizer que existe muitas coisas, a moxobustão, que faz parte da acupuntura, né? E também a reeducação alimentar. Então, nós começarmos a pesquisar realmente o que vai ser favorável, no meu caso, no seu caso, no meu, ainda bem que não tenho, né? Mas no seu caso, se você tem. Todas as pessoas que sofrem com problema de tireoide, elas podem lembrar do seguinte que eu vou falar aqui agora. É possível, com tratamento, você passar a ter uma vida normal. Você que está ouvindo aí, você enfrenta esse problema? Você enfrenta o problema de desequilíbrio dessa glândula tão importante que é a tireoide? Você é uma daquelas pessoas que talvez vive fazendo regimes, dieta e não consegue emagrecer? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A chave do sucesso, do emagrecimento, das doenças emocionais, que às vezes a pessoa vem lutando durante anos, está ligado à boa função tiroidiana. Ela mexe com o metabolismo do seu organismo. Então, vamos dizer assim, se você está lutando por anos para vencer a obesidade, talvez você não buscou o caminho certo, tá? Então, você pode estar enfrentando aquela questão que eu já falei em algumas lives, você pode estar enfrentando do hipotiroidismo subclínico. Agora danou, né? O que é esse hipotiroidismo subclínico? É aquele, sabe qual que é? É aquele que você enjoa de fazer exame, acaba dando tudo normal, e você não entende por quê. Mas ainda continua engordando, continua tendo problemas emocionais, e isso destrói, acaba com a sua qualidade de vida e saúde. Se você não sabe, você vai ficar sabendo aqui agora. A glândula tireoide e as adrenais, elas trabalham juntas, a tireoide e as adrenais, que até você ouvia falar suprarrenal antigamente, hoje usa-se mais o termo adrenais. Elas trabalham juntas. Nosso organismo não trabalha isolado. Ele faz parte de um conjunto, como se fosse uma máquina, que glândulas e órgãos fazem parte como se fosse uma engrenagem. Quando você fica estressado demais, durante anos, né? Isso acontece, às vezes, durante anos. Muito estresse, muito nervosismo, muita irritabilidade. Você pode produzir o cortisol demais, que está ligado às adrenais, elas produzem o cortisol. E o estresse, ele faz com que você produza ele em muita abundância. Ah, mas será que isso vai ter algum problema? Tem um problema. Com o tempo, isso pode causar... Você já ouviu falar na exaustão das glândulas adrenais? Esse que é o problema. Ela trabalha em excesso e acaba gerando uma exaustão nessa glândula também tão importante, né? Então, tanto o cortisol de mais como de menos, ele traz uma influência forte sobre a glândula tireoide. Talvez alguém que esteja aqui... Olha lá, eu já estou vendo gente falar aqui, ó, eu tenho hipotireoidismo. Talvez a pessoa que vem enfrentando esse problema aí, ela pode ficar até mesmo desconcertada e desconsolada, né? De saber o que eu vou fazer da minha vida agora. Então, a influência sobre a glândula tireoide, com essa junção com a sua adrenal aí, tem um grande problema. Por que muitas vezes não se descobre isso? E eu falei, inclusive, do hipotiroidismo subclínico. Por que acontece das pessoas muitas vezes não identificarem? Porque se você confiar somente no exame, o TSH, eu posso dizer para vocês seguramente que 50% dos casos de hipotiroidismo acaba não sendo diagnosticado. Mas, puxa vida, se eu estou fazendo o exame, como é que acontece isso? Como é que não é diagnosticado? Então, veja bem, por que isso acontece? Porque o T3, que é chamado triodotironina, e o T4, que é a tiroxina, inclusive tem algumas pessoas que tomam a tiroxina, né? Quando está com problema na tireoide, né? Então, o T3, a triodotironina e a tiroxina, que é o T4, ele dá um retorno, ou seja, uma resposta tanto para a hipófise, que fica aqui no lóbulo central, no meio da nossa cabeça,
quanto ao hipotálamo, que fica aqui, quase que entra na nossa sobrancelha. Então, veja o detalhe importante. Se eu aumento a triodotironina, que é o T4 no sangue, mas eu não aumentar o T3, que é a tiroxina, a resposta vai acontecer do mesmo jeito. E o TSH, o que acontece? Não cai. Ele não cai. E você tem a notícia de que está tudo bem e seu resultado deu normal. E você continua engordando. Você continua tendo problemas relacionados à sua tireoide. Então, continua sem energia. É de deixar doido, na verdade. Mas é importante que você fique sabendo disso para que você possa tomar medidas para que possa identificar melhor o quadro das funções da sua tireoide. E eu estou aqui hoje, né? O que eu poderia fazer para te ajudar à distância, né? Eu estou aqui para te ensinar como saber a real condição da sua tireoide. É um teste muito simples que eu já ensinei em algumas lives e eu vou ensinar para vocês aqui agora. A não ser que vocês não queiram saber, né? Vocês querem saber sobre esse teste ou não? Então, vamos lá. Então, veja bem, é um teste muito simples que você vai fazer na sua casa. Ah, estão respondendo que sim, senão eu ia parar, não ia falar mais não. Hein? É um teste muito simples que você pode fazer na sua casa, tá? Você vai fazer isso mesmo antes de você sair da cama. Acordei, abri os olhos, sem comer nada, sem beber água, beber nada, ou sem se envolver em qualquer atividade. Nem sequer é bom você conversar. Fica quietinho, para não haver alteração no resultado do seu teste. Você vai medir a sua temperatura, vai medir a temperatura mais baixa do seu corpo durante o dia. Essa função, a hora que você acorda, ela se correlaciona com a função da glândula tireoide. Então, o que você vai fazer na hora que você acordou? Quietinho, boquinha calada, sem tomar água, sem conversar, tá? Entenderam bem, né? Você vai pegar um termômetro, principalmente se você tiver aquele antiguinho, é melhor ainda. Colocar embaixo da sua axila, tá? Você vai colocar embaixo da axila e anota num papel essa temperatura. Aí, de repente, você fala assim para mim, mas eu não tenho aquele termômetro antigo, eu só tenho o digital, esse novo. A era do digitalismo, né? Então, você não vai precisar esperar 10 minutos. Quando o termômetro soar o apito, você já pode tirar, analisar essa temperatura e anotar na sua planilha, no seu papel ali. Agora, preste muita atenção nisso. Se a temperatura do seu corpo estiver em 36,6 graus e entre 36,6 e 36,8 graus Celsius, a tireoide está funcionando normalmente. Você tem que ter de 36,5,6 a 36,8. Nota bem isso, tá? Se tiver dentro desse padrão, sua tireoide está funcionando normal. Mas eu fiz exame, não sei o que tem, disseram que está comprometida. Gente, não existe prova melhor do que a temperatura do seu corpo. E para saber a função da tireoide, a menor temperatura você vai colher pela manhã, a hora que você acorda, do jeito que eu estou falando. Agora, e se a temperatura do seu corpo estiver abaixo de 36,5? A glândula está funcionando de forma lenta. Olha, de 36,6 a 36,8, normal. Mas se tiver um centésimozinho ali, né? Em vez de 36,6, tiver 36,5, a glândula está funcionando lenta. Olha aí, você tirou a prova. Então, e se tiver fora desses padrões que você está me mencionando aí? Se a temperatura do seu corpo estiver acima de 36,8 e se você não tiver com nenhuma infecção, a sua tireoide está acelerada. Aí, em vez de hipotiroidismo, seria um hipertiroidismo. Então, para ter certeza do resultado, você não vai medir um dia só. Você tem que repetir esse teste, medindo e anotando por 5 dias seguidos. Combinado? 5 dias seguidos. Coloca o termômetro embaixo do braço, a hora que você acorda, antes de falar com alguém, levantar da cama ou nem mesmo tomar água. Então, por 5 dias, você vai colocar o termômetro e medir sua temperatura, tá? Então, se a temperatura estiver acima de 36,8, que você me disse que era o limite, então ela vai estar acelerada. Para ter certeza do resultado, você vai repetir os 5 dias. Você vai somar tudo isso na sua planilha, os 5 dias você soma numa calculadora e divide por 5. São 5 dias, você vai somar e dividir por 5. Não pode dar inferior a 36,5.
Se der menor, a sua tireoide está em hipofunção. Há uma dica, tá? Que eu gostaria de dar para vocês aqui, as mulheres, no caso, para as mulheres que ainda menstruam, o teste deve ser feito no segundo dia do ciclo menstrual. Ah, mas por que isso? A razão é porque um considerável aumento de temperatura pode ocorrer no período que a mulher está na ovulação e originar resultados falsos. Então, ó, mulheres que menstruam vai fazer o teste no segundo dia do ciclo menstrual. Tá? A partir do segundo dia. Mulheres na pós-menopausa e homem podem realizar o teste em qualquer dia. E podemos dizer assim, sabe, uma coisa que eu estou percebendo muito em consultório é a doença autoimune atacada na tireoide, que é a tiroidite de Hashimoto. E, graças a Deus, eu tenho acompanhado pessoas com resultado fantástico através da água magnetizada e da água mineralizada, magnetizada pelo xilocimol e mineralizada pelo TOP-H+. Olha que maravilha. Eu não falei para vocês que a paratireoide ela está relacionada com a distribuição de cálcio? E a água, através do TOP-H+, faz o quê? Faz a reposição de cálcio e magnésio no seu organismo. Ah, mas não tem perigo de eu ficar com excesso de todo dia tomar essa água com cálcio e magnésio? Na forma de hidrólise, ela é colocada dentro da sua célula. Se o seu organismo não estiver precisando, ele simplesmente vai eliminar. Então, não tem perigo de você causar essa calcificação, esse excesso de cálcio no seu organismo. Tá? Então, a causa mais comum da tiroidite de Hashimoto, que eu estava falando, ela ocorre porque há um desentendimento no sistema imunológico. E a tireoide, ou seja, as defesas do organismo, começa a atacar a tireoide e deixa ela fraquinha. Mas também tem um outro detalhe que eu quero falar para vocês, que nos meus estudos e nos meus atendimentos, eu tenho percebido. Então, a água magnetizada pelo xilocimol e a água mineralizada junto com o TOP-H+, virou um padrão. O meu bloco de recomendação vai fazer com que você possa incluir isso no seu protocolo de tratamento. Tá? Então, veja bem, outro detalhe que eu queria alertar vocês aqui é uma invasão parasitológica. Invasão parasitológica na tireoide. Tá? Então, isso pode acontecer em qualquer órgão. Pode acontecer no seu fígado, pode acontecer no seu pâncreas, pode acontecer no seu baço e acontece também na tireoide. Mas, graças a Deus, eu quero dar um alerta para vocês aqui. Existe jeito de fazer a desparasitização da tireoide. É um método natural, tá? Que precisa ser acompanhado passo a passo, mas você pode se livrar desses parasitas que está fazendo com que ela funcione em hipo ou hiperfunção. Alguém me perguntou aí, eu vi aqui, sobre qual é a diferença de eu tomar o magnésio e o cálcio em cápsula. Você vai precisar, quando você toma em cápsula, isso vai ter que passar por uma metabolização no seu organismo, tá? E praticamente uma boa parte desse fitoterápico, ele não é absorvido pelo seu corpo. Aqui nós estamos falando sobre a água magnetizada e mineralizada, a forma de hidrólise que acontece, e também porque a água ela fica uma água mais leve, né? É uma água que consegue carrear esses minerais diretamente para dentro da sua célula. E aí você acaba conseguindo melhores resultados. Eu quero lembrar vocês que eu tenho feito atendimento para pessoas de todo o Brasil, principalmente através dessas lives da tireoide aqui, né? Por quê? Porque a água magnetizada e mineralizada, ela faz a sua parte. Mas, muitas vezes, a pessoa está com outro problema correlacionado, que precisa de uma ajudazinha para tirar esse entrave, para que a pessoa possa sentir os maiores benefícios de estar tomando uma água magnetizada e mineralizada. Então, isso mostra o quê? Mostra que você pode ter uma vida normal. Você pode fazer as mudanças necessárias na sua vida para que você possa, de maneira natural, estar cuidando da sua saúde. Tá? Algumas pessoas aqui, como sempre, acabam me perguntando sobre atendimento, né? Eu tenho sim o atendimento, tá? O site que eu coloco para vocês não é um site de venda, é um site de informações de tratamento
E eu gosto de compartilhar com vocês quando vocês pedem, porque é a maneira que vocês podem entrar em contato para poder marcar uma consulta, aqueles que querem, tá? Espero que você não precise, né? Mas se precisar, já está na mão, né? Eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês possam visualizar. Compartilhar, deixa eu só achar aqui. Orlando, você está por aí? Estamos aqui, Dalton. Por que eu não estou conseguindo compartilhar? Está falando que só o anfitrião, pré, não pode? Deixa eu liberar aqui para você. Já tá, Dalton. Liberou? Entra agora. Espera aí. Não está aparecendo ainda aqui para mim. Quem pode compartilhar? Você colocou todos. Deixa eu pôr todos aqui embaixo também. Está aparecendo para vocês? Não, né? Ainda não, Dalton. Eu sempre compartilho, mas hoje aqui tá aparecendo essa mensagem e não vai. É que houve uma mudança nas configurações, porque houve muito hacker, né? Aí mudou muita coisa, era até para ter te falado. Mas eu vou compartilhar teu site aqui, tá bom? Tá bom, então compartilha aí. Deixa eu compartilhar aqui para você. Mas é estranho, porque era para compartilhar mesmo assim. Isso. Deixa eu compartilhar seu site aqui. Ah, não, Orlando, agora eu vi, tem outro botão mesmo, mudou aqui. Pode deixar que eu vou compartilhar. Consegue? Perfeito, maravilha. Aí deu para vocês verem, né? Agora sim. Então esse daí, pessoal, é o meu site. Esse site meu, ele mostra sobre consultas. Eu não vendo produto da Timol. Eu vendo meus, assim, eu tenho no meu consultório com os meus clientes. Você que está aqui e escutou eu falar de uma solução através dessa água magnetizada, você vai procurar a pessoa que te convidou, tá bom? Para que ela possa dar as explicações para vocês aí. Esse site meu aqui vai ter um ponto lá que vocês vão clicar, mais informações. Vai cair diretamente no WhatsApp que marca consulta, tá bom? Então, eu espero que essas dicas de saúde aí possam ter um grande impacto na vida de vocês. Por quê? Porque se nós estamos leigos em determinados assuntos, nós perdemos a oportunidade de usar coisas em favor da nossa saúde, principalmente de forma natural, né? Não precisar estar vivendo tanto só atrás de remédio. A pessoa, no caso da tireoide, ficar na dependência de hormonas sintéticos, né? Que muitas vezes ainda não atinge o resultado que você gostaria. Então, vou interromper aqui agora. Quem que já fotografou, já deu para ver, né? Então, eu espero que vocês possam tirar bastante proveito disso, tá bom? E, com certeza, seria, assim, interessante a gente poder conversar mais, né? Mas o tempo passa, nós já estamos praticamente com 27 minutos de live, né? E nós temos algumas informações interessantes para vocês ainda, que vai ser passado daqui para frente. Então, não saia daí, fique no seu lugarzinho aí, que vai valer a pena tudo que você vai ouvir, assim como valeu a pena o que você ouviu até agora. É com você agora, Cláudia. Muito obrigado. Obrigada a nós, né, gente? Que maravilha conhecer um pouco mais sobre o nosso corpo e poder aí até fazer testes, né? E se autoanalisar aí, lógico que depois procurar maneira aí de comprovar isso, mas eu achei bem interessante esse teste da temperatura aí. Olha que coisa simples e a gente pode buscar saber o que é que está acontecendo no nosso corpo. Então, olha só, como que essa empresa Timol, ela se preocupa realmente em todos os sentidos, né? Nós temos esses terapeutas que nos trazem aí atenção, e você que está aqui como convidado pela primeira vez, sabe que a Timol, ela é uma empresa que trabalha para melhorar a qualidade da nossa água. Nós somos nada menos do que 70% água no nosso corpo. E aí, quando a gente dá uma água de qualidade, o nosso corpo ele busca o equilíbrio, né? Então, a gente tem aí centenas e milhares de depoimentos de pessoas que, fazendo uso desse projeto de água tratada e corrigida, sem nenhuma contraindicação, pelo contrário, tiveram um restabelecimento, um equilíbrio na saúde, né? Hoje a gente falou sobre a tireoide, mas a gente tem vários outros sintomas que também tiveram aí uma melhora absurda. Hoje a gente vai limitar o tempo das perguntas, né?
eu queria saber aqui de alguém que talvez tenha passado por esse processo, alguém teve alguma melhora na tireoide ou algum outro sintoma e queria brevemente contar para nós aí como é que foi a sua experiência? Pode levantar a mãozinha assim ou levantar a mão virtual para contar para a gente como é que foi aí a sua experiência com a água. Eu também tenho os meus resultados, mas eu queria ouvir de alguém que esteja aqui. Vamos ver aqui. A Gislene já levantou a mão. Você consegue abrir sua câmera, Gislene? Eu vou pedir para ativar seu som aí, mas a gente também quer te ver. Abre seu som, por favor. Está um pouquinho escuro, a gente não consegue te ver muito bem. Chegou aí a mensagem? Aí. Sim. Boa. Olha, Opa, boa noite. boa noite. Eu não vou abrir a câmera, porque eu cheguei da rua agora e estou meio despreparada para Tudo ficar... bem, amor, sem problema. Vamos lá, conta para nós. Ó, eu tenho um bócio, tomava remédio para tireoide há 12 anos. Eu iniciei tomando Eutirox, depois passou para Puran, e há 12 anos eu tomava remédio para tireoide. E mesmo tomando remédio, eu não sentia bem. Às vezes, quando eu ia dormir, eu tinha a impressão que eu ia morrer, que eu estava sufocando. E aí, eu conheci o projeto no momento em que eu estava com minha saúde bem abalada, além da tireoide e outros problemas. E eu acreditei, adquiri o projeto, e hoje eu divulgo o projeto com total segurança, porque realmente fez uma grande diferença no meu corpo, não só com relação à tireoide, mas também aos outros problemas que eu tinha. Hoje eu não tomo remédio mais para tireoide. Como eu disse, tenho bócio, está controlado, não sinto mais nada. O médico suspendeu o remédio depois de uns 6 meses que eu estava fazendo uso do projeto. Então, eu me sinto muito bem e tento levar esse projeto às pessoas que acreditam, porque realmente o projeto fez uma grande diferença e continua fazendo uma grande diferença na minha vida. E quando a gente conhece, como eu conheci esse projeto e me beneficiou, as primeiras pessoas que a gente tem o interesse de que adquiram é a nossa família, né? Então, eu queria muito que, principalmente, minha família adquirisse, como alguns já adquiriram, e outras pessoas que adquiriram. Até agora não tem ninguém. Eu já espalhei esse projeto aqui na minha cidade para várias pessoas. As pessoas só têm benefícios, inclusive médico. Inclusive médico, ele já falou comigo assim, um deles falou comigo assim, Gislene, eu não vou adquirir a licença para eu vender, porque eu tenho uma parceria com as indústrias farmacêuticas, mas eu vou te indicar cliente. E volta e meia ele manda cliente aqui para mim. Ó, que maravilha, hein? Então, obrigada, viu, Gislene? Qual o período que você teve a patologia e quanto tempo depois usando a água que você teve esse resultado? Como eu disse, eu já fazia controle da tireoide há 12 anos. 12. Olha lá, gente, 12 anos. 12 anos tomando remédio. E mesmo tomando remédio, eu não me sentia bem. Às vezes eu tinha medo de dormir e a impressão é que eu ia morrer. Era uma sensação muito ruim. E depois de 6 meses que eu passei a usar o projeto, eu fiz os exames. Deu tudo normal, tudo normal. Inclusive, hoje eu fiz um convite para minha prima assistir a live, porque ela tem, o filho dela, de 17 anos, tem também, e o médico falou que o dele ainda tem cura. E ela adquiriu o projeto chegou na casa dela hoje, ela adquiriu com uma outra prima minha que eu indiquei. E falei, assiste a live, porque agora é o momento, porque ela adquiriu principalmente por causa da tireoide, que tanto ela quanto o filho tem. Fantástico. Bom, né, Então, Dalton, ver isso. Então, é maravilhoso, viu? Quem tem intenção de adquirir, pode adquirir, porque só vai ter benefícios. Eu faço 59 anos, dia 7 de setembro. Eu não tomo remédio nenhum mais. Nenhum. Maravilha. Baseado aí no atendimento médico, né? Parabéns, viu? Obrigada pelo seu depoimento. E é isso, olha, 12 anos contra 6 meses, né? Foi até um período curto, né, Dalton?
Bem curto, né? Bem curto. Meu Deus, que maravilha. Gente, eu estou vendo aí mais mãozinhas levantadas, mas a gente tem mais uns detalhes aqui para falar. Depois eu volto a chamar vocês, tá bem? Os convidados aqui, deixa eu só visualizar aqui, acho que eu estou em destaque, mas eu vou pôr na galeria aqui. Eu quero fazer uma perguntinha para os convidados agora. Quem está aqui pela primeira vez, pela segunda vez, que ainda não participa como parceiro nossos. Vocês acharam que esse projeto de saúde pode ser para vocês? Só balança a cabecinha assim, faz um joinha, deixa eu ver aqui. Vocês se convenceram de que vocês vieram para cá e entenderam que vocês precisam fazer uso desse projeto? Estou vendo um monte de gente fazendo joinha, balançando a cabeça. Vocês pensaram em alguém que também precisa desse projeto? Deixa eu ver aqui. Ah lá, seu Gomedival já fez um joia aqui. Já pensaram em alguém que também precisa conhecer esse projeto, né? Não, Joana? Ah lá. Pois é, né? E aí, gente, a gente está aqui, não é só para trazer o benefício para vocês, não. Vocês viram lá que a Gislene falou que ela, além de usar, ela indicou para a família. A Gislene provavelmente já é uma parceira nossa, porque, gente, o que é bom a gente não se cala mesmo, né? A gente quer falar para as pessoas. Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês que estiveram com a gente até aqui, que, além de vocês começarem a usar e fazer a diferença na saúde de vocês, a gente quer também estender isso como uma parceria para vocês. Por que não? Não é? O que é bom a gente precisa usar e divulgar. Então, veja só, a Timol, ela tem 20 anos no mercado. Se vocês estão aqui pela primeira vez, é porque vocês devem ter ouvido falar sobre a Timol recentemente, não é? Eu mesma só conheci a Timol quando já tinha aí 17 anos de Timol no Brasil. Tem 2 anos e meio que eu conheci esse projeto maravilhoso.